Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Transparência Condominial, dicas para condomínios e gestão dos empreendimentos. Hoje nós vamos falar sobre prestação dos serviços de MEI em condomínio. Fique atento, dicas valiosas. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Transparência Condominial, canal que fala sobre administração condomínio, cuidados que a gente deve ter, já visando as prestações de contas e processos, né, que são implementados em condomínio e que a gente traz dicas aí de como melhorar ou como criar esses processos, né, quando não existe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que já foi assunto aqui no canal, né, que é o MEI, mas que ainda causa muitas dúvidas. A gente recebe ainda muitos comentários, a gente vê que tem muito receio na contratação do MEI, ou às vezes não se conhece nada do MEI e aí contrata e depois toma um susto na hora de pagar. Então vamos falar um pouquinho do que ele pode fazer, da legislação que envolve, né, dos processos que ele tem que cumprir e quanto custa isso. Então, vou começar falando justamente do custo, né? Quando o síndico faz aquela cotação de preços, ele tem que levar em consideração que o valor do MEI vai ser acrescido, no final das contas, de 20% do valor contratado, que corresponde à cota patronal do INSS, porque algumas atividades, como o Arnaldo vai descrever mais na frente, elas são obrigadas, por lei, a ter esse tipo de procedimento. Ou seja, contratar um MEI, nesses casos, e contratar um autônomo, no valor sai a mesma coisa, né? A diferença é que uma pessoa jurídica e outra pessoa física. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre esse tema, falando um pouquinho das atividades aí, né, Arnaldo? É isso aí, professor Sérgio. O pessoal tem que ficar atento, porque muitas vezes o empreendimento contrata o serviço do MEI por uma questão de custo mesmo, né? Vai contratar uma empresa, tem um valor mais alto, mas tem que ficar atento, porque as atividades de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, né? Pequenas obras que normalmente se executam no empreendimento, eles atraem esse acréscimo de 20%. Então, quando você faz realmente aquela tomada de preço, o alinhamento dos valores dos fornecedores, você tem que considerar esse acréscimo de 20% no custo total do MEI para realmente você escolher a melhor proposta. Então, a gente pega bastante esses casos nos empreendimentos aí que a gente faz auditoria. Uma outra questão bastante interessante é em relação ao limite, né? O MEI tem um limite anual de prestação de serviço que ele pode prestar de R$ 81 mil, e a gente vê muitas obras aí sendo contratadas com o MEI que excedem esse limite. Ou então até mesmo contratações de várias pequenas obras ao longo de todo o período que ultrapassam bastante esse limite. E aí acontece algumas coisas que pode prejudicar o síndico. Uma delas, que a gente vê bastante ocorrer, é quando o MEI, ele depois, quando ele vê que ele está chegando perto do seu limite anual, ele pede um CNPJ emprestado de um outro MEI para dar aquele recibo para o empreendimento, aquela nota fiscal de um parceiro MEI seu. E aí começam bastantes problemas, né? Primeiro que esse serviço acaba não ficando devidamente comprovado, que pode atrair um ônus para o síndico. A própria, né, você tem um contrato direcionado a uma pessoa e está se pagando outra, uma nota emitida no nome de um fornecedor e está se pagando uma pessoa que não tem nada a ver com aquela nota fiscal. Então, tudo isso pode atrair responsabilidade para o síndico na prestação de contas, esse serviço não estando devidamente comprovado, e ele ser acionado para devolver esses valores, caso as pessoas ali, a comunidade condominial, entenda que esses serviços não foram prestados ou não foram bem prestados. Acrescenta mais alguma coisa aí para a gente, professor Sérgio? E aí você falou exatamente das garantias, né? Como é que você vai pagar, fazer o contrato com o MEI, que a gente já falou até em outra oportunidade, né? O síndico tem que saber a legislação do MEI, precisa, porque ele tem um limite, então, ele sabendo que é 81 mil, ele jamais pode contratar um serviço de 200 mil, 180 mil, porque não vai ter, o MEI não vai ter como fornecer notas fiscais para sustentar aquele pagamento. E aí vem a questão, os aspectos que você falou aí de outras pessoas envolvidas no trabalho, apenas para ser um respaldo do faturamento, né? Porque a gente fala muito em documentação hábil. Então, o síndico acha, se eu tenho as notas fiscais, basta, né? É aquela coisa que a gente ouvia antigamente, né? Eu tenho um monte de despesa aqui, eu preciso arranjar notas fiscais. Isso aí faz parte do passado, hoje todo mundo é monitorado, a gente sabe exatamente de onde vêm as notas fiscais, a origem, então não é uma solução. Se aparecer uma nota fiscal de outro
prestador de serviço que foi contratado, esse documento não é hábil para aquele pagamento, porque está se fazendo um pagamento para outra pessoa estranha ao contrato. E aí, para quem você vai cobrar depois, no caso de dar algum problema, seja de garantia, seja de serviço mal prestado, né, você vai ter aí um problema de ordem administrativa, até de ordem, né, judicial, potencialmente, porque você vai ter que ir atrás daquele direito que você vai tomar um susto no final do trabalho executado. É isso aí, falou bem. Mas, Essa questão das garantias, né? exato. A pessoa ali presta uma obra de grande vulto ali, ou uma impermeabilização de terraço, a pintura da fachada, se der algum problema naquela obra, normalmente o MEI é aquela pessoa física que não tem muita estrutura, não tem muito lastro patrimonial. Então, a pessoa realmente, se tiver algum problema nessas obras, não vai ter de quem buscar esse prejuízo. Sem falar que uma obra grande, às vezes a pessoa coloca vários trabalhadores ali, ele não vai fazer uma pintura de fachada sozinho. E o MEI, a gente sabe que só pode contratar um funcionário. E essas outras pessoas que estão trabalhando ali para ele, se sofre um acidente, se acontece alguma coisa, o condomínio fica numa enrascada muito grande e não tem a quem acionar. Exatamente. A gente vê aquele, o MEI, está lá cinco trabalhadores lá pendurados lá na fachada, a gente, né, realmente, só de olhar a gente já vê que tem alguma coisa irregular. Bom, o objetivo do vídeo é ser curto, então acho que a gente cumpriu o nosso propósito, acrescentamos mais algumas nuances aí de alguma outra forma ao assunto que a gente já tinha trazido anteriormente, aprofundamos um pouco, e é isso, a gente depende desse feedback, das dicas, das perguntas, para que a gente aprofunde determinado tema ou traga algum tema novo, alguma situação de momento para acrescentar, né, informações aí ao mercado condominial. Muito obrigado pela audiência de todos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência. Boa semana aí a todos.